A gente muitas vezes perde o nosso foco por aquilo que nós estamos vendo. Mas o que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo a palavra, a gente está ouvindo direções. Você vai virar as costas aqui e vai para a vida. E você vai ver coisas. E você vai sentir coisas. E você vai ficar com o quê? Porque se a gente fica com o que nós vemos, nós vamos tomar as decisões erradas. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que ela gasta muita energia. Por quê? Porque ela fica pensando, ela gasta energia remoendo negatividade, ela fica carregando crenças, ela fica até encurvada, a postura dela vai caindo, aquela postura afeta a saúde dela, até o físico dela. Por quê? Porque ela tá vendo que um trem não tá dando certo, aí ela deixa aquilo entrar, ela vai remoendo aquilo lá. Por quê? Porque ela tá vendo uma situação, ela não tá ficando com o que ela recebeu, com o que ela ouviu. Então a palavra, o que a palavra de Deus nos ensina? Ela me ensina como pensar, ela me ensina como agir, ela me ensina como falar, ela me ajuda a elevar o padrão. Então a gente tem falado bastante sobre isso. Fala comigo, eu tenho o que eu tolero. Então você está cansado do quê? Você já deve ter falado isso. Às vezes você falou esses dias, hoje, essa semana, você falou, eu tô cansado desse casamento, eu tô cansado dessa vida, eu tô cansado desse patrão, eu tô cansado dessas dores, eu tô cansado dessas dívidas, eu tô cansado. Cansado do quê? Eu tenho o que eu tolero. Se eu não aguentasse mais, eu tomaria uma atitude para mudar. Então não adianta falar, porque eu não tô aguentando mais essa barriga. Mas eu continuo comendo igual. Eu não tô aguentando mais esse casamento. Mas eu continuo não fazendo a minha parte. Eu tô esperando que a minha mulher faça tudo, eu não faço nada. Eu não tô aguentando mais essas dívidas. Mas como é que eu entrei nisso? Eu continuo no momento de aflição pedindo emprestado, eu nunca vou sair. Eu continuo tentando fazer manobras, eu nunca vou sair disso. Porque as atitudes diferentes é que me levarão a mudanças. Mas eu continuo com as mesmas atitudes. Falar que eu não aguento, muda alguma coisa? Falar, papagaio fala, não fala? Mas muda alguma coisa? Não muda. Falar que eu não aguento mais não adianta nada. Dizer que eu quero alguma coisa é uma coisa. Acreditar naquilo e dar os passos para alcançar aquilo é outra coisa. Lembra que antigamente o pessoal falava, né? Porque querer é poder. A Bíblia não ensina isso. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então, no querer não é poder coisa nenhuma. É atitudes que geram poder. Então, eu vou perseguir aquilo que eu acredito. Vou perseguir de verdade um objetivo. Então, o verdadeiro poder consiste em mudar, o verdadeiro poder consiste em mudar quem? O outro, né? A mim mesmo. O verdadeiro poder consiste em mudar a mim mesmo. Então, se eu mudo a mim mesmo, eu mudo o outro. Eu mudo os meus resultados. Porque as pessoas seguem exemplos. Então, se você muda você consegue mudar seu casamento, você consegue mudar o seu ambiente de trabalho, você consegue. Se o outro não quiser pegar, ele quiser se permanecer naquelas fortalezas, é um problema dele, mas você já se torna um exemplo a ser seguido e não um exemplo a ser repudiado. Então você começa a agir de uma forma diferente. Então o verdadeiro poder consiste em mudar a mim mesmo. Se eu mudo a mim, eu mudo os meus resultados financeiros, por exemplo. Você já deve ter visto pessoas, talvez você já fez isso, aquele tipo de pessoa que pega os cartões, faz, eu não aguento mais essas dívidas, pega 6, 7 cartões e picota tudo. Eu vou jogar isso fora, eu não vou ter mais cartão. 2 semanas depois você tá com um novo já. Que aí te ofereceram sem anuidade, com um crédito legal, aí você cai na mesma coisa. Não, porque eu não aguento mais, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou operar, eu vou fazer a bariátrica, eu vou trocar de empresa, eu vou trocar de casamento, eu vou trocar tudo que tá fora. Você já deve ter visto pessoas que fizeram, por exemplo, a bariátrica e depois voltaram a engordar, porque ela mudou aqui, ela não mudou aqui. Você já deve ter assistido o vídeo também de cara que era gigante e pegou lá e faz até aqueles vídeos, né, de passo a passo lá do dia a dia, tal, treinando, tal, com a pele mole, tal, mas tá lá na luta, tal, e fica bom, porque mudou aqui, muda aqui, não muda aqui eu emagreço porque eu não consigo comer. Mas a gente já viu gente que tinha feito essa cirurgia, por exemplo, ela se encher de líquido, de sorvete, de leite condensado. Aí não adianta você falar que não vou comer, mas você tá bebendo coisas super pesadas, então não adianta nada. Então esse é o verdadeiro
verdadeiro poder? Quando eu estou focado na minha mudança, quando eu elevo o meu padrão mental. Porque se eu não elevo o meu padrão mental, em pouco tempo eu volto para o velho estágio. Então o que a gente está falando? Do foco. Eu tenho que controlar o meu foco. Eu tenho que modelar a minha vida como Paulo. Paulo é um grande exemplo de mudança de mentalidade. Ele saiu dos extremos, do perseguidor de cristãos ao perseguido. Aquele que se garantia numa série de rótulos e títulos para um homem cheio do poder do Espírito Santo, que disse que tudo aquilo para ele era lixo. Aqui em Atos 14, pessoal, diz assim, ó: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Nunca tinha andado. Mas olha só a diferença. A fé vem pelo ouvir. Ele não estava lá assistindo Paulo, vendo o movimento da rua e viu que tinha um homem ali pregando. Ele estava ouvindo, atento. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, fala comigo, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Ele viu. O paralítico olhou para Paulo. Paulo olhou para o paralítico. O paralítico ouviu Paulo falar. Paulo percebeu o espírito dele. Ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto. Um homem que você viu o detalhe, né? Ele nunca tinha andado, ele deu um salto. Olha que coisa poderosa. Quando muda na mente, ele esqueceu que ele nunca tinha andado, mas ele se encheu de uma fé tão grande com aquelas palavras daquele homem que ele deu um salto. Isso é extraordinário, isso é inacreditável, pessoal. O que a natureza humana ia dizer para ele? O que a gente ia acreditar? Eu nunca andei, eu não tenho experiência, eu não tive um acidente, eu não quebrei a perna, meu calço ficou torto, eu não tenho força na perna. Não, eu nunca andei. E ele se encheu de uma fé tão grande que aquilo era possível para a vida dele. Eu não sei qual foi a pregação de Paulo, mas devia ter sido algo tão poderoso que ele se encheu de uma fé e ele falou: levanta. Ele deu um salto, ele não percebeu que ele às vezes não tinha força, devia ser aquelas perninhas mirradinhas, fraquinhas, e ele deu um salto e começou a andar. Então quando você não está bem, o que você faz? Quando você não está se sentindo bem, o que você faz? Você vai para a palavra? Você se enche da palavra? Você se enche da fé? Você dá um salto? Não, eu não vou ceder essa emoção, eu não vou ceder esse sentimento. Olha aqui que o salmista diz no Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tem dia que você está angustiado, tem dia que você está chateado. O que nós temos que pregar para nós mesmos? Põe a sua esperança em Deus, não é no homem, pois ainda o louvarei. Você vai agradecer. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que a gente tem que olhar. Coloque os seus olhos no Senhor.